A verdade sobre Virgínia Fonseca. Existem histórias que parecem chegar ao fim, as manchetes desaparecem, a internet encontra um novo assunto e, aos poucos, tudo parece voltar ao normal. Mas algumas histórias nunca terminam de verdade. Elas apenas esperam o momento certo para voltar. Nos últimos dias, o nome de Virgínia Fonseca voltou a ocupar os principais portais de notícia do Brasil. Uma nova ação do Ministério Público, declarações que reacenderam um episódio da CPI das Bets e novas discussões sobre a responsabilidade de influenciadores na divulgação de plataformas de apostas. Mas, no meio de tantas manchetes, uma pergunta continua sem resposta para muita gente. O que realmente aconteceu? Será que tudo o que foi publicado corresponde aos fatos? Ou a internet acabou misturando investigações, processos, rumores e opiniões em uma única história? Hoje, nós vamos reconstruir essa linha do tempo, sem exageros, sem julgamentos antecipados, separando aquilo que foi alegado pelas autoridades daquilo que foi respondido pela defesa. Porque existe uma diferença enorme entre ser alvo de uma investigação e ser condenado pela justiça. Seja bem-vindo ao Ninguém Te Contou. Aqui, a gente acompanha os fatos, até o último capítulo. O Império de Virgínia. Muito antes de seu nome aparecer em debates políticos ou jurídicos, Virgínia Fonseca já era um fenômeno da internet. Milhões de seguidores, empresas próprias, campanhas publicitárias milionárias. Uma rotina compartilhada praticamente em tempo real. Enquanto muitos influenciadores disputavam espaço, ela se transformava em uma das personalidades mais influentes do país. E justamente por causa dessa influência, grandes marcas passaram a enxergar nela uma oportunidade. Cada publicação alcançava milhões de pessoas. Cada recomendação tinha potencial para movimentar vendas. Foi nesse cenário que diversas empresas do mercado de apostas passaram a investir pesado em publicidade com influenciadores. Naquele momento, as plataformas de apostas cresciam rapidamente. Clubes de futebol recebiam patrocínios. Celebridades estrelavam campanhas e influenciadores divulgavam bônus, promoções e links para novos usuários. Entre essas plataformas, uma delas se destacava, a Blaze, quando o mercado mudou. Durante algum tempo, esse tipo de publicidade parecia apenas mais uma estratégia de marketing. Mas o cenário começou a mudar. Consumidores passaram a registrar reclamações. Especialistas passaram a discutir os impactos das apostas. E parlamentares passaram a defender uma investigação mais ampla sobre esse mercado. Foi nesse contexto que nasceu a CPI das Bets. Seu objetivo era entender como funcionava esse setor, ouvir representantes, especialistas e também pessoas que ajudaram a popularizar essas plataformas. Entre os nomes convocados, um chamou atenção imediatamente: Virgínia Fonseca. Sua participação transformou a audiência em um dos assuntos mais comentados da internet. Milhões de pessoas acompanharam o depoimento. Algumas esperavam explicações, outras esperavam confronto. E havia quem acreditasse que aquele seria um momento decisivo para o debate sobre influenciadores digitais. O depoimento. Durante a sessão, Virgínia respondeu aos questionamentos dos parlamentares. Ela afirmou que não recebia remuneração baseada nas perdas dos apostadores. Também declarou que, quando realizou campanhas para plataformas de apostas, seguiu as regras existentes naquele período. Em outro momento, disse que não tinha conhecimento de estudos sobre os impactos do vício em apostas quando iniciou esse tipo de publicidade. As declarações repercutiram imediatamente. Trechos da audiência viralizaram. Vídeos foram compartilhados milhares de vezes. Enquanto alguns entenderam que ela havia esclarecido sua posição, outros defenderam que a discussão sobre a responsabilidade dos influenciadores ainda estava apenas começando. Mas, curiosamente, o momento mais comentado daquele dia não aconteceu durante as perguntas. A foto que mudou o tom da CPI. Ao final da audiência, um gesto chamou mais atenção do que qualquer resposta. O senador Cleitinho pediu para tirar uma foto com Virgínia. A imagem rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Em poucos minutos, ela já era usada por pessoas que criticavam o comportamento dos parlamentares. Muitos questionavam se aquele era o momento adequado para um registro descontraído em meio a uma comissão criada para discutir um tema tão delicado. A repercussão foi tão grande que dias depois, o próprio senador voltou ao assunto.
Em entrevistas, declarou que havia sido idiota ao pedir aquela fotografia. Segundo ele, depois da sessão conversou com pessoas que relataram perdas provocadas pelo vício em apostas. Esses relatos fizeram com que reconsiderasse sua atitude e admitisse publicamente que aquele gesto havia sido um erro. As declarações deram um novo fôlego ao debate, porque, de repente, a discussão já não era apenas sobre Virgínia, era sobre o papel das autoridades, dos influenciadores e da própria indústria das apostas. Mas ninguém imaginava que essa repercussão seria apenas o começo. Poucos dias depois, uma nova ação apresentada pelo Ministério Público voltaria a colocar Virgínia no centro das manchetes. E dessa vez, o debate deixaria o Congresso para entrar definitivamente na Justiça. Quando muita gente acreditava que a repercussão da CPI das bets havia ficado para trás, uma nova notícia mudou completamente o rumo da história. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou uma ação civil pública contra Blaze e Virgínia Fonseca. E em poucas horas, as manchetes voltaram, os vídeos reapareceram e as discussões sobre apostas online dominaram novamente a internet. Mas o que exatamente diz essa ação? Essa talvez seja a pergunta mais importante de toda essa história, porque entre o que foi publicado nas redes sociais e o que realmente consta nos documentos, existe uma diferença enorme. O que o Ministério Público alega? Na ação civil pública, o Ministério Público sustenta que determinadas campanhas publicitárias relacionadas à Blaze podem ter ultrapassado os limites da publicidade considerada adequada. Segundo o órgão, o alcance de grandes influenciadores teria desempenhado um papel importante na divulgação da plataforma para milhões de consumidores. Além disso, o MPDFT pediu que fossem analisados contratos e materiais ligados às campanhas publicitárias, buscando compreender como funcionavam essas parcerias e quais eram as obrigações assumidas por cada participante. É importante destacar um ponto: essas afirmações representam a posição apresentada pelo Ministério Público dentro da ação. Elas ainda serão analisadas pelo Poder Judiciário. Até este momento, não existe decisão definitiva reconhecendo responsabilidade de Virgínia nesse processo. A posição da defesa. Após a divulgação da ação, a defesa de Virgínia afirmou que recebeu a notícia com tranquilidade. Os advogados sustentam que a influenciadora sempre atuou dentro da legislação vigente à época das campanhas. Também afirmam que todas as parcerias foram formalizadas por contratos regulares e que não houve qualquer conduta ilícita por parte dela. Segundo a defesa, as alegações apresentadas pelo Ministério Público serão respondidas tecnicamente durante o andamento do processo. Essa manifestação é importante, porque ela mostra que existe um contraditório. De um lado, as alegações das autoridades. Do outro, a versão apresentada pela defesa. E caberá à Justiça analisar os documentos, ouvir as partes e decidir o caso. Uma nova onda de notícias. Enquanto a ação civil ganhava repercussão, outras reportagens começaram a circular. Alguns veículos divulgaram que o nome de Virgínia havia sido citado em apurações envolvendo a Polícia Federal. A notícia rapidamente viralizou, mas logo depois, a própria influenciadora se manifestou. Virgínia negou ter cometido qualquer irregularidade e afirmou que muitas informações divulgadas nas redes sociais estavam sendo interpretadas de forma equivocada. Mais uma vez, a internet se dividiu. Havia quem tratasse as reportagens como prova definitiva, e havia quem lembrasse que investigações existem justamente para verificar fatos, sem antecipar conclusões. Essa diferença é fundamental. Ser citado em uma investigação não equivale automaticamente a uma condenação. No sistema de justiça brasileiro, a apuração vem antes da decisão. O peso da imagem. Independentemente do resultado dos processos, uma consequência já era visível. A imagem pública de Virgínia passava por um novo período de intensa exposição. Cada entrevista, cada postagem, cada aparição era analisada por milhões de pessoas. Empresas, patrocínios, parcerias. Tudo voltou a ser debatido. E talvez esse seja um dos maiores efeitos de casos envolvendo figuras públicas. Mesmo quando o processo ainda está no começo, o julgamento da opinião pública costuma acontecer muito antes. Mas, enquanto todos acompanhavam os desdobramentos na justiça, um acontecimento completamente diferente voltou a colocar Virgínia entre os assuntos mais comentados. E dessa vez, não foi por causa de uma audiência, nem de uma investigação. Foi por causa de uma viagem à Itália. Virgínia, penso que você tá querendo a novelinha do PP, mas o Brasil tá pedindo outra novelinha. Não quero isso não. O Brasil tá interessado em outra novela. Outra que tá aí no seu copo. Tá? O Brasil está interessado em outra novela.
outra novela. Sua novela é bem mais interessante, gata. A internet nunca para. Enquanto advogados preparavam suas manifestações e o processo seguia o ritmo da justiça, a vida pública de Virgínia continuava sendo acompanhada em tempo real. Foi então que uma viagem voltou a chamar a atenção da internet. Virgínia foi vista na Itália durante as comemorações do aniversário do jogador Vinícius Júnior. O evento reuniu atletas, artistas e convidados, mas bastou a presença da influenciadora para que as redes sociais começassem uma nova rodada de especulações. Fotos, vídeos, registros da festa, tudo passou a ser analisado. Alguns usuários levantaram a hipótese de uma possível reaproximação entre os dois. Até o momento da produção deste documentário, nenhum dos dois confirmou oficialmente qualquer relacionamento. Mesmo assim, a repercussão foi suficiente para colocar Virgínia novamente entre os assuntos mais comentados do país. Uma influenciadora, uma CPI, uma ação civil, milhões de seguidores e uma sequência de acontecimentos que manteve o Brasil acompanhando cada novo capítulo. Enquanto alguns enxergam apenas a repercussão das manchetes, outros aguardam aquilo que realmente definirá o caso: as decisões da justiça. Até que elas aconteçam, o debate continua e a história segue sendo escrita. Porque quando influência, dinheiro e internet se encontram, cada novo fato pode mudar completamente a narrativa. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a legislação sobre publicidade feita por influenciadores precisa evoluir diante do crescimento das apostas online? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gosta de documentários que explicam os bastidores das maiores notícias do Brasil, inscreva-se. Porque aqui, no Ninguém Te Contou, a gente acompanha os fatos, sem atalhos e sem antecipar conclusões.